Fala, torcedor, tudo bom? Aqui é o professor Márcio Teodósio do canal Oficial no Campo FC. Chegou ao fim a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E com a vitória diante do Ituano por 1-0 na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz termina a rodada na quarta colocação, dentro do G8, onde possibilita hoje a equipe ir disputar o quadrangular de acesso para a Série B de 2027. Nesse vídeo, vamos dar uma analisada como ficou a tabela após o encerramento dessa 13ª rodada, com a projeção de pontos para a equipe de Santa Cruz ao final das 19, com a atual pontuação que a equipe possui hoje. Também vamos falar qual seria o grupo e quais os adversários que o Santa Cruz iria enfrentar na próxima fase, além dos jogos da equipe também no quadrangular de acesso. Mas antes disso, eu peço para você que está vendo o vídeo, que ainda não é inscrito aqui no meu canal, que você possa se inscrever, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e também possa deixar seu like. O like é muito importante para que possa fortalecer e eu continuar aqui desenvolvendo o meu trabalho. Torcedor, vamos começar falando sobre a tabela da Série C ao final dessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, com a finalização dessa rodada, a equipe do Brusque é a primeira colocada com 24 pontos, o Guarani vem em segundo com 23, a Inter de Limeira em terceiro com 22, a equipe de Santa Cruz aparece na quarta colocação com 21 pontos, o Paysandu seria a quinta colocada com 20, acompanhado do Caxias também com 20, só que o Paysandu ele leva vantagem no critério de vitórias. E aí a gente observa aqui, torcedor, que temos 5 equipes com 19 pontos. Botafogo da Paraíba, que está em sétimo. O Maringá, que fecharia os 8 classificados em oitavo, também com os mesmos 19. E Ituano em nono, Floresta e Ferroviária, também com os mesmos 19 pontos, porém perdendo no critério de desempate. O primeiro critério seria o número de vitórias. Então o Botafogo justamente está em sétimo por ter uma vitória a mais. O segundo critério seria o saldo de gols, e aí a gente observa que o Maringá e o Ituano têm o mesmo saldo de gols. Porém, o Maringá estaria à frente pelo terceiro critério, que é a questão dos gols marcados. O Maringá tem 26 gols marcados e a equipe do Ituano tem 15. Então, com isso, a equipe do Maringá permanece à frente do Ituano. E aí, torcedor, eu vou muito da ideia de que uma equipe que quer conseguir o seu objetivo, que é o acesso, uma classificação para uma próxima fase, para uma divisão acima, ela primeiro tem que fazer o dever de casa. Então, ela tem que fazer uma boa campanha em casa e beliscar pontos fora, empates, vitórias fora de casa, e assim eu acredito que uma equipe consiga os seus objetivos e uma classificação, um acesso para uma divisão ou um título. E o que a gente observa é o seguinte: fora de casa, o Santa Cruz vem fazendo uma campanha excepcional. O Santa Cruz hoje é a segunda melhor campanha da Série C como visitante. O Santa Cruz, em 7 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, um saldo positivo de 2, conquistando 11 dos 21 pontos que a equipe tem hoje na tabela. E aí a gente observa que o Santa Cruz vem de 4 jogos sem perder fora, sendo 3 vitórias. Venceu a Inter de Limeira por 2-1, empatou contra o Maringá em 1-1, venceu o Brusque por 1-0 e venceu a equipe do Paysandu por 3-1. Porém, para mim, o problema vem sendo a questão fator casa para o Santa Cruz. O Santa Cruz não está jogando no Arruda, como todo mundo sabe, vem mandando seus jogos na Arena de Pernambuco. E, com isso, o Santa Cruz hoje tem a 13ª campanha como mandante. Então, dos 21 pontos que a equipe tem, o Santa Cruz conquistou 10 como mandante. Em 6 jogos, foram 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. 5 gols marcados, 3 gols sofridos, um saldo positivo de 2 também.
Então, o Santa Cruz, nos últimos 5 jogos como mandante, ele tem 2 vitórias contra a Volta Redonda e o Ituano, que foi a última, tem um empate contra a Ferroviária e uma derrota contra a equipe do Amazonas e contra a equipe de Ipiranga. O Santa Cruz termina a rodada também com a melhor defesa da competição, com 9 gols sofridos em 13 jogos, porém a equipe ainda precisa que o ataque possa trabalhar um pouco mais, possa produzir para, quem sabe, dentro de casa, a equipe possa conquistar e melhorar esse retrospecto como mandante. E aí, eu trago para vocês o seguinte: com essa tabela atual, como ficaria a projeção de pontos para uma futura classificação e para a finalização da primeira fase desse campeonato? Eu trago aqui para vocês a tabela, né, de como ficou a a Série C ao final das últimas 4 temporadas, que foi quando esse método de classificação começou a ser implementado. Então a gente tem aqui que em 2022, né, que terminou como a equipe do Mirassol campeã, né, então a oitava colocada terminou com 29 pontos, que foi a equipe da Aparecidense. Em 2023, o São Bernardo, também com os mesmos 29 pontos, se classificou em oitavo. Em 2024, o Remo conseguiu a vaga com 26 pontos e também o acesso, né, que em 2025, em 24 subiram Atlético, Ferroviária, Volta Redonda e Remo. O Remo com 26 pontos conseguiu se classificar para o quadrangular. E no ano passado, a equipe do Floresta se classificou com 27 pontos. Então, 29, 29, 26, 27 daria uma média de 28 pontos para hoje uma equipe se classificar para o quadrangular de acesso dessa temporada. E com a conjuntura que a gente viu na tabela atualizada, a equipe do Maringá, que está na oitava colocação com 19 pontos, faria justamente esses 28 pontos para a classificação eh, do oitavo colocado. Então, a projeção hoje do oitavo colocado seria de 28 pontos, que é a equipe do Maringá. O Santa Cruz, com esses 21 pontos em 13 jogos, a projeção hoje, torcedor, seria terminar o campeonato com 31 pontos. E aí, se a gente for dar uma olhada nas 4 tabelas anteriores, com 31 pontos em 2022, o Santa Cruz estaria aqui na sexta colocação. Em 2023, estaria brigando pela quarta e quinta colocação. Em 2024, aqui na sexta colocação. E em 2025, o Santa Cruz também terminaria aqui na quarta colocação com esses 31 pontos de projeção. E com isso, o Santa Cruz, terminando, terminando o campeonato nessas colocações que eu mostrei agora há pouco, o Santa Cruz iria para o grupo B. O Santa Cruz no grupo B iria enfrentar o primeiro colocado, o quinto colocado e o oitavo. Então, hoje, o primeiro colocado seria o Brusque, o quinto o Paysandu e o oitavo o Maringá. Então, o grupo que o Santa Cruz iria disputar o acesso seria Brusque, Santa Cruz, Paysandu e Maringá. Isso, torcedor, como é que ficaria? O outro grupo seria Guarani, Inter de Limeira, Caxias e Botafogo da Paraíba. E como é que ficariam os jogos nessa estrutura do grupo B? O Santa Cruz estrearia fora de casa diante do Paysandu, depois faria 2 jogos seguidos como mandante, primeiro contra o Maringá e depois contra o Brusque, e aí inverteria o mando. E aí, na quarta rodada, o Santa Cruz iria jogar fora de casa contra o Brusque, depois fora de casa contra o Maringá e encerraria a sua participação no quadrangular, jogando em casa contra a equipe do Paysandu. E aí, vindo para aquela estrutura que eu falei, de vencer os jogos como mandante, de acordo com a tabela do ano passado, o Santa Cruz vencendo os 3 jogos dentro de casa, conseguiria a classificação para a Série B da próxima temporada. É fácil? Não é, né, a gente fala vencer os 3 jogos, mas não é fácil. Está muito equilibrado esse campeonato da Série C, mas o Santa Cruz
Vencendo os 3 jogos em casa e mantendo esse ritmo que ele vem como visitante, consequentemente, Santa Cruz garante sim uma vaga para a próxima Série B na temporada 2027. E aí, torcedor, eu faço uma pergunta para você. Hoje, você está confiante que o Santa Cruz vai se classificar para o quadrangular de acesso? O que você achou desses adversários na próxima fase? Brusque, Paysandu e Maringá. Qual seria o mais difícil? Queria muito saber aqui teu comentário. Deixa aqui tua opinião. Aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.